É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as repercussões políticas do 7 de setembro, pesquisas, o ambiente eleitoral. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria e também do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar das comemorações aí do Bicentenário da Independência, que hoje foram misturadas com a campanha do presidente Bolsonaro. Ele começou o dia lá em Brasília. Na verdade, ontem à noite já houve manifestações de apoio, com fogos, né, a concentração dos apoiadores, muita gente nas ruas, sem dúvida alguma, uma demonstração da capacidade de o presidente atrair, né, os apoiadores. A gente já viu isso em várias ocasiões. Hoje Brasília estava lotado, nós tivemos muita movimentação no Rio, muita movimentação também aqui em São Paulo. Agora, uma coisa que chamou a atenção foi a ausência de outras lideranças políticas, né? Eu falo dos presidentes da Câmara, do Senado, do STF, do TSE, nem Arthur Lira, que é um apoiador do presidente Bolsonaro, inclusive já usou a camisa com o nome dele, não estava lá. E o destaque no palanque, além do presidente de Portugal, acabou sendo Luciano Huck, que é um dos empresários que foi alvo daquela operação da Polícia Federal há poucos dias, por uma conversa aí pró-golpe. Como é que você vê, do ponto de vista político, o evento em Brasília e essa ausência de lideranças? Eu acho que a ausência de lideranças sinaliza o isolamento, né, do presidente Bolsonaro, e a distância, né, prudente que os chefes dos outros poderes escolheram manter nessa data. Quer dizer, com o presidente do Judiciário já era esperado, porque a relação entre o Bolsonaro e o STF é péssima. O presidente da Câmara também não é um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Acho que a ausência que foi mais sentida nesse sentido foi a do presidente da Câmara, né? Você falava do Senado. Isso, eu me referi ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não é um aliado do Bolsonaro, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, sim. E ele está enfrentando uma campanha duríssima em Alagoas, né, o seu estado, onde ele busca a reeleição para deputado federal, e acho que optou por buscar votos lá, né? Então, nesse sentido, o isolamento do presidente Bolsonaro chamou bastante atenção, mas, mais uma vez, o bolsonarismo se mostrou um fenômeno de massas muito significativo, né? Acho que todos os anos a data do 7 de setembro se transformou numa manifestação pró-Bolsonaro e, nesse ano eleitoral, acho que mais ainda, né? Agora, a gente precisa lembrar, o presidente tem mais ou menos 30% dos votos nas pesquisas, se a gente fizer uma média. Então, isso significaria que ele potencialmente poderia mobilizar aí 45 milhões de eleitores, né? Mas não tinha 45 milhões de eleitores nas manifestações, nem se a gente somar todas as capitais, né, onde houve esses atos, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma mobilização popular muito importante. A questão ela terá consequências políticas? Quer dizer, na minha avaliação, não se produziu nenhum fato político relevante no dia de hoje que possa alterar a correlação de forças que a gente tem observado até o momento. E eu queria colocar do outro momento, porque teve essa primeira etapa aí do palanque, que era, na verdade, a comemoração cívica do bicentenário. Sim. Depois nós tivemos ele num carro aí como candidato, inclusive tirou a faixa presidencial, estava com a esposa, e aí vieram algumas questões polêmicas que renderam muitos comentários nas redes sociais. Ele comparando a esposa com a esposa de Lula, falando das primeiras damas, que não teria como comparar. Lembrou da Michele, que é cristã, que muitas vezes não está ao lado dele, mas está à frente dele. Aí veio aquele coro, o cantor Imbrochável, né, que foi uma coisa que foi muito comentada nas redes sociais e até pela conotação, pelo contexto, não é, que era uma festa cívica do país. Isso pode trazer alguma repercussão mais negativa? Acho que fora das redes sociais, Denise, sinceramente não. Assim, eu não consigo imaginar nem um crescimento, nem uma queda da intenção de voto do presidente nas pesquisas por causa
das coisas que aconteceram hoje. Assim, nós estamos... Mas ele tenta muito atrair o voto das mulheres, e as mulheres estavam criticando muito, inclusive as duas candidatas à presidência criticaram demais, a Simone Tebet e a Soraya Tronic, por essa posição que ele teve de comparar duas primeiras damas, não é, a forma como ele falou, para onde que ele desviou a conversa, e ele não está tendo um momento muito fácil com as mulheres, né? Ele já teve os embates com jornalistas mulheres, inclusive a avaliação dele piorou em algumas pesquisas nesse ponto, né, no eleitorado feminino. É verdade, a gente é conhecida, né, essa dificuldade do presidente Bolsonaro de lidar com interlocutoras do sexo feminino. Isso não é novidade nenhuma, né? E eu acho que ele não vai conseguir mudar essa... É o jeito dele, né? Quer dizer, a gente pode lamentar, não é? A gente pode esperar que fosse diferente, mas não vai acontecer, né? Agora, opinião pública é um fenômeno de massas, né? Envolve milhões de pessoas. O Brasil tem 156 milhões de eleitores, né? E o noticiário político, ele tem muito menos poder de influenciar esses movimentos de massa do que a gente imagina. Quer dizer, me parece que, de novo, acho que a economia tem um papel muito mais decisivo, não é? Para explicar aí a correlação de forças na eleição presidencial do que as coisas que acontecem nas redes sociais e mesmo declarações infelizes, né, de mau gosto, como as que o presidente Bolsonaro reconhecidamente repete o tempo inteiro, né? E num outro momento, nas manifestações do Rio de Janeiro, ele ressaltou exatamente esses pontos da economia, não é? E ele foi mais duro nas críticas à esquerda e ao Partido dos Trabalhadores, o próprio ex-presidente Lula, que ele chamou de quadrilheiro, 9 dedos. Ele disse que ele pode ser mal educado, falar palavrão, mas ele não é ladrão. Ele criticou Venezuela e Nicarágua, que é um ponto que ele sempre chama a atenção, fala que quem os apoia deveria ser extirpado da política brasileira, então ele foi muito duro. Agora, chamou a atenção que ele não citou nominalmente os ministros do STF e do TSE, como aconteceu em 7 de setembro do ano passado, e não puxou as discussões para o lado das urnas. E a gente sabe o que ele pensa a respeito disso. Tem aí uma tentativa de agradar aquele eleitorado mais de centro, que não gosta dessa conversa. A gente já viu em várias pesquisas, quando ele radicaliza o discurso contra o sistema eleitoral, piora a posição, né? Talvez, né? Talvez o presidente esteja percebendo que ele está diante de uma eleição muito difícil, não é? A diferença dele para o ex-presidente Lula é de 2 dígitos, né? Se a gente fizer uma média aí das pesquisas. E no segundo turno essa diferença até se amplia, não é? Então, do ponto de vista estratégico, ele precisa sinalizar para um eleitorado que hoje não está votando nele, não é? E ele tem, se a gente comparar hoje, ele está numa situação até um pouco melhor do que estava há meses atrás, né? Mas, de novo, né, a opinião pública é algo muito complexo, é algo muito sofisticado e não são frases ou declarações ou tretas de efeito, né, ou postagens nas redes sociais que vão produzir mudanças significativas, né? Então, a gente precisa esperar agora. Essa semana vão começar a sair várias pesquisas novas, né, a partir de amanhã, inclusive, já captando o impacto dessas manifestações. Agora, você tinha falado antes da questão econômica, agora tem chamado a atenção, inclusive há uma preocupação na equipe do presidente Bolsonaro com relação ao impacto limitado, por exemplo, do pagamento do Auxílio Brasil de R$600, de outros benefícios, de ter derrubado o preço da gasolina. Mas se imaginava que ele poderia subir com mais intensidade. O eleitorado já sabe desses benefícios, né? Nós já estamos no mês de setembro, a menos de um mês do primeiro turno das eleições. Por que disso não ter um impacto mais forte? O que está levando o eleitorado a consolidar aquela posição de voto que nós já tínhamos? Não, veja, a economia do país, os principais indicadores aí, tem melhorado ao longo do ano, não é? E a intenção de voto do presidente Bolsonaro hoje é melhor do que era em janeiro, fevereiro ou março, porque a inflação caiu, nós temos aí já, inclusive, deflação, não é? A geração de empregos está melhorando, sim, o PIB está crescendo, não é? Então, houve um processo já de recuperação, porém, não é? A avaliação do governo Bolsonaro continua no mesmo lugar. Mas é dentro da margem de erro que sim, tem oscilado, não é muito? E isso que explica por que o teto do presidente, não é,
não se expandiu a ponto de ameaçar a liderança do ex-presidente Lula, pelo menos até o momento. E agora, como você lembrou, falta menos de um mês para a eleição, se eu não me engano, 25 dias, né? Então, é muito pouco tempo para que a posição de ambos se inverta nas pesquisas, né? Pelo menos no primeiro turno. Agora, Rogério, é uma grande preocupação quanto ao eventual radicalismo nas manifestações de hoje. Felizmente, nós não tivemos nenhuma situação de atrito, de violência, nada disso aconteceu. Você acha que isso é sinalização de que as eleições também possam transcorrer num ambiente de tranquilidade? Claro que a gente tem um radicalismo, uma polarização, mas essa preocupação com relação ao não reconhecimento de resultado das urnas, na eventualidade de o presidente Bolsonaro não ser reeleito, ou primeiro turno, né, dando ele, Lula, no segundo turno, que ainda é a probabilidade maior. Em relação ao dia das eleições, Denise, eu não tenho o menor receio de que elas possam acontecer num clima de violência, de confronto. Pelo contrário, eu acho que, mais uma vez, o eleitorado brasileiro irá às urnas de forma tranquila, pacífica, como é a nossa tradição, não é? Inclusive em tempos de pandemia, né, na eleição municipal de 2020. Agora, o que vai acontecer no dia seguinte, né, aí eu acho que ninguém pode pôr a mão no fogo, né? A gente teve o caso do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, né, toda aquela confusão lá em Washington, né? Então, acho que ninguém pode descartar que algo semelhante aconteça no Brasil. A gente torce para que não, não é? Mas não dá para dizer que é impossível de acontecer com envolvimento do presidente Bolsonaro ou sem envolvimento do presidente Bolsonaro. Perfeito. Nós ouvimos o Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria e também do Espaço Democrático. Rogério, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Denise. Vocês. Não esqueça que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast.